Dito isto, vamos para o livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13. A Bíblia está repleta de mulheres íntimas de Deus. Mas há na Bíblia também mulheres que sequer foram nomeadas. Elas são as anônimas. Mas nem por isso a história que ficou narrada sobre elas deixaram de lançar luz para que a gente percebesse que elas eram mulheres íntimas de Deus. Aqui tem muitas mulheres anônimas. Mulheres que nunca pegaram um microfone para dar uma saudação, nunca pegaram um microfone para fazer coisa nenhuma. Não pregam, não cantam, mas isso não as rebaixam, porque elas são íntimas de Deus. Então, nesta noite, se o Espírito de Deus nos permitir, a gente vai falar um pouco sobre uma mulher anônima. A Bíblia não dá o nome dela, apenas nomeia o seu marido. Mas o pouco que a Bíblia fornece sobre essa mulher é o suficiente para a gente entender que as anônimas também são íntimas de Deus. Livro de Juízes, capítulo 13, verso 3, diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Quantos podem dar glória a Deus? A senhora Manoá, é assim que vamos chamar essa personagem. A Bíblia nos fala que o anjo do Senhor se aproxima desta mulher e faz para ela uma promessa. Pelo contexto dá para a gente perceber que o anjo chega para esta mulher fazendo uma narrativa da sua situação presente e fazendo a narração da sua situação futura. Eis que agora és estéril, porém conceberás. Aleluia. Se você for para o dicionário, você vai ver que conceber é gerar, conceber é formar, conceber é formar na ideia, formar, compreender. Aleluia. Depois de 40 anos de um domínio filisteu, Deus resolve, aleluia, se revelar para uma mulher estéril. E eu posso dizer que uma mulher sem influência, já que a Bíblia não traz o nome dela. Toda vez que a Bíblia ocultar o nome de uma mulher, mas mesmo assim narrar a sua história, quer dizer que essa mulher não era uma mulher na sua época de proeminência. Mas Deus não é apenas Deus de visibilidade, Ele é Deus de secreto. Deus não é apenas Deus de notoriedade, Ele é Deus de anônimos também. Aleluia. A Bíblia nos mostra que esse anjo se aproxima dessa mulher e se revela. E o que me chama a atenção logo de cara no texto é que depois de um domínio de 4 décadas, Deus resolve se revelar. E Ele não se revela a um capitão de tropa, Ele não se revela a um juiz, Ele não se revela a um rei, Ele não se revela a um profeta. O domínio filisteu estava instalado. Ninguém tinha força para sair daquela situação. Mas havia uma estéril, anônima, mas íntima. Havia uma estéril, anônima, mas que nutria uma vida de contato com Deus. E onde houver uma vida que é nutrida de contato com Deus, sempre vai ter um Deus disposto a se revelar neste cenário. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o anjo se revela para ela e não apenas se revela. Se o anjo tivesse chegado para ela e tivesse só conversado, já era de grande valia. Mas o anjo chega para essa mulher, narra o seu estado presente, aponta para a promessa que virá na sua vida no futuro
e traz também uma promessa de libertação para o povo do domínio filisteu que dominava até aqueles dias. Aleluia. A senhora Manoá. Manoá significa lugar de descanso. A senhora Manoá, ela desponta nesta narrativa. Essa história deu-se lá em Zorá. Zorá ficava a 22 quilômetros a oeste de Jerusalém. Ficava entre a fronteira de Dan e de Judá. Aleluia. E o anjo faz essa promessa. Mas antes desta mulher conceber, antes desta mulher gerar o projeto, houve uma preparação. Todo mundo quer sair da esterilidade, todo mundo quer conceber projetos, todo mundo quer viver projetos, todo mundo quer receber promessas, todos querem viver promessas. Mas o que muitas vezes nós desconsideramos é que antes, aleluia, de conceber esse projeto, houve uma preparação. Para se alinhar ao projeto tem que haver preparação. Antes desta mulher conceber, o anjo fala para ela: tu não vais beber vinho nem bebida forte. Em outras versões diz: tu não bebe vinho e nem bebida fermentada. Tu não vai comer coisa impura. Tu não vais, aleluia, porque este menino será nazireu desde o seu ventre, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E deixa eu abrir um parênteses para que você entenda do que Deus está tratando conosco aqui. Quanto maior o projeto, maior será o nível de preparação que Deus vai te treinar. Muitas vezes a gente quer viver a promessa, a gente quer viver o projeto, mas quando Deus começa a nos moldar, começa a trabalhar, começa a triturar algumas áreas da nossa vida e começa a parar algumas arestas, a gente fica reclamando: mas você não disse que queria viver o projeto? Mas você não disse que queria viver a promessa? Então, se quer viver promessa, se quer viver projeto, aleluia, tem que suportar o processo da preparação que Deus vai fazer na sua vida para que você viva o que Ele tem para você viver. Oh, aleluia. E a promessa era grande. Qual era a promessa? O menino será nazireu de Deus desde o ventre. E se você quiser saber o que é o nazireado, você vai ter que ir a fundo lá no capítulo 6 de Números. E a Bíblia diz mais: e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Era como se Deus naqueles dias estivesse dizendo para a senhora Manoá: mulher, os 40 anos de sofrimento estão acabando, e o seu filho que vai ser gerado do seu ventre, que até agora era estéril, o seu filho que vem aí, eu vou fazer dele um canal de livramento sobre a história de Israel. Para uma estéril, Deus dizer que vai dar um filho já é uma promessa de um tamanho enorme. Mas Deus dizer para um estéril: você vai ter um filho, mas não apenas isso. Esse filho vai ser conhecido porque eu vou usá-lo como canal de livramento nesta terra. Oh, aleluia. Quando eu digo que a senhora Manoá era uma senhora íntima de Deus, eu estou dizendo que ela era uma mulher íntima e sensível à voz de Deus e aos projetos divinos. Por quê? Porque Deus resolveu quebrar o jugo, aleluia, dessas 4 décadas, se revelando justamente a ela. E deixa eu dizer uma coisa: quem disse para você que Deus vai se revelar para quem está distante? Deus se revela para quem é íntimo. Deus se revela para quem é íntimo. É por isso que muitas vezes você não entende aquela irmãzinha lá da congregação. Ela diz: Jesus me mostrou, Jesus me revelou. E tu que está na carne e está cru, já não vê revelação há muito tempo, já não tem intimidade com Deus há muito tempo, fica dizendo: será que Deus te revelou? Ei, aleluia, projetos de Deus é para íntimos. Projetos de Deus é para quem cultiva intimidade. Revelação de Deus é para quem quer estar próximo. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra que esta mulher era uma mulher íntima, uma mulher discreta e cheia de fé.
Por que cheia de fé, irmã Aparecida? Porque esta mulher conseguiu ouvir a voz do anjo anunciando o projeto, aleluia. Em nenhum momento, olha que mulher de fé, em nenhum momento ela questionou como é que esse projeto iria ter curso. Ela poderia ter dito: mas eu sou estéril, nunca gerei, vou gerar agora. Não, ela não questionou. Ela poderia ter dito: o domínio filisteu já dura 40 anos e como será isso? Não, ela não questionou. Ela poderia dizer: os filisteus são muitos, povoam a terra, o meu filho será apenas um. Como é que este filho único vai conseguir livrar Israel e vai ser porta de livramento? Não, ela não questionou. Sabe por quê? Porque ela entendeu que quando Deus fala, está falado. Quando Deus promete, está prometido. Quando Deus diz que faz, Ele fará. Aleluia. A Bíblia diz que não tendo outro maior por quem Ele jurar, Ele jurou por Ele mesmo. Sabe o que isso quer dizer? É que quando Deus promete que vai fazer, no campo espiritual já está feito. Mulher de fé. E é isso que a gente precisa para a igreja da última hora. Sabe por que Deus não faz maravilhas como fazia no passado? Porque a gente está elitizado demais. A gente já não quer mais levar a toalhinha para chorar na presença de Deus. A gente já fica olhando: será que alguém contou? Será que alguém deixou de contar? Será que foi Deus mesmo que revelou? Ou será que foi alguém que contou? Será que não foi alguém da congregação? Ei, o Espírito Santo, Ele é daqui. Ele é do meio. Ele ainda revela. Ele ainda fala. Ele ainda sonda. Ele ainda responde. Ele ainda se revela. Essa mulher não questionou: como vai ser possível? E deixa eu dizer uma coisa: Deus se agrada quando Ele faz promessa assustadora. Mas tem crente louco e apaixonado e íntimo o suficiente para depois que ouvir a voz dele dizer: eu creio que tu vai fazer. Eu creio que tu vais mandar. Eu creio que tu vais assinar. Eu creio que tu vais libertar. Eu creio que tu vais nutrir. Eu creio que tu vais quebrar o arco. Eu creio. Deus se agrada do eu creio de um crente fiel. Oh, mas o nosso problema é porque quando Deus faz uma promessa, a gente quer questionar a nossa ótica humana. Como é que vai ser isso? Eu nem menino tenho, ainda vou engravidar. Esse menino ainda vai crescer, ainda vai se tornar forte. Enquanto esse menino cresce, aí que os filisteus se multiplicam na terra, não. Promessa é no campo de quem pode fazer. Promessa é, aleluia, é promessa de um Deus fiel. E como a palavra mesmo diz, Ele cumpre o que diz. Nesta noite é noite de você aguçar na sua mente as promessas grandiosas que Deus fez, aleluia. E você não tem que estar questionando como é que Ele vai fazer. Essa mulher era uma mulher tão íntima que ela creu que ainda que mesmo tendo o ventre estéril, ela conceberia, e não apenas conceberia, o filho que seria gerado no seu ventre seria a porta de livramento, o canal de Deus na terra. E sabe o que é que eu entendo? A Bíblia não diz quantos anos foi demorada a esterilidade da senhora Manoá. Mas sabe o que é que eu entendo? É que muitas vezes Deus parece estar demorando, aleluia, em fazer uma promessa na nossa vida, mas é porque na verdade Ele está caprichando.
E tem mulheres aqui nesta noite que diz: Deus, eu gerei e está no mundo, eu gerei e está nas drogas, mas Deus nesta noite me dá graça e autoridade para dizer: vou entrar na vida do moço com um chicote duplo, vou açoitá-lo, mas não para a morte. No meio do açoite gerarei vida. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida sendo gerada no meio do açoite. Você vai ver Deus açoitando, mas você vai ver que depois da chibata que passar no couro do moço, vai ter vida. Vai morrer crente. Lá no inferno já tem uma sentença preparada dizendo que vai arrancar da terra sem que você possa dar um culto de ação de graça. Mas nesta noite, Deus me dá autoridade para dizer: sou eu o Deus que desmantelo a trama do inferno. Eu entro lá, olho a capetada junta, reunida, preparada, engoldada, e frustro os planos das trevas. Está chegando o tempo para mulheres de Deus neste lugar viverem promessas inusitadas. Vai ter choro, vai ter culto de ação de graça, vai ter voto sendo pago, vai ter rua sendo interditada, vai ter caminhão lá em cima, vai ter gente tocando pandeiro, vai ter gente tocando sanfona. Tu tá achando que Deus vai deixar lágrima de mãe desse jeito, é? Tem mãe aqui que tem comido pão de lágrimas, tem chorado pelas madrugadas. E para que tu saiba que é Deus que fala com você, Deus abre o parênteses nesta noite e diz: naquele dia que tu se ajoelhasse lá naquela beirinha de cama dizendo assim: vou morrer e não vejo ele na tua casa, Deus te diz: não morrerás antes que veja o moço liberto. Tem um tropel de cavalaria. Tem um decreto sendo assinado. Essa mulher, ela não questionou. E tudo que Deus precisa diante de uma promessa grande é de um crente doido o suficiente para crer que Ele faz. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Quando Deus faz uma promessa grandiosa, tudo que Ele precisa é de um crente doido o suficiente para que crer Ele faz. Onde é que está o crente doido aqui? Onde é que está? Aê! Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. O ano era 2010. Estava tendo um surto de gripe suína no Brasil. E eu tenho um sobrinho
Ivan Júnior. E o caso dele foi, de forma equivocada, diagnosticado como gripe suína. Era só uma pneumonia. Mas o resultado é que medicaram o rapaz como se fosse gripe suína. O rapaz ficou na UTI. O rapaz entrou em coma. O rapaz ficou praticamente morto. A família desesperada. Nessa época, bem poucos da minha família eram crentes. E eu me lembro como hoje, que quando eu cheguei no hospital da Unimed, lá em Mossoró, minhas 3 sobrinhas estavam sentadas no batente, e quando elas foram me vendo, elas foram levantando e disse assim: tia, ele está praticamente morto. E deixa eu dizer uma coisa, a nossa família pode até não ser crente, mas Ele quer que numa hora dessa de embate você seja crente, para poder eles ver o Deus que você serve. Eu entrei naquela UTI, visitei, fiz uma oração. A família entrou em acordo com o plano para remanejá-lo para Fortaleza. O caso era bem complexo. Era um remanejo de repente. E eu fui naquele avião. Entrei naquele avião, só que antes de entrar, quando chegou toda a equipe de paramédicos, e ele todo monitorado e todo cheio de fio, de repente, coisa de doido. O Espírito Santo disse: bate foto de tudo aqui para tu dizer e mostrar as fotos no culto de ação de graça. Eu peguei o celular, vou pegar isso aqui, fazendo de conta que é meu. Eu peguei o celular e comecei, batendo foto. E a médica da Unimed olhou e me censurou. Eu notei pelo olhar que eu estava sendo censurada. E eu olhei para ela e disse: doutora, eu sou a tia dele, sou eu que vou no avião com ele para Fortaleza. Não censura eu estar tirando essas fotos não, mas eu estou tirando essas fotos porque eu preciso dessas fotos para o culto de ação de graças. Ela olhou para mim e disse: para quê? Eu disse: para o culto de ação de graça, para quando ele voltar, eu ter essas fotos em mão para dizer para o povo que foi assim, foi assim, foi assim.